Olá, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. E o foco da aula de hoje é fazer alguns exercícios, né, a mais, algumas questões envolvendo novamente aí a porcentagem, certo? E proporcionalidade ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá trabalhar. Então, olha só, a primeira questão da aula de hoje, que é do vestibular do IFCE, diz o seguinte: um vendedor recebe um salário fixo de R$ 660 mais uma comissão de 8% sobre a quantidade de vendas. Vamos, então, o salário dele, o salário total é os R$ 670 mais 8% da quantidade de vendas. Então, 670 mais 8% de V. V aqui é a quantidade de vendas, certo? Como a gente pode escrever isso aqui? Podemos escrever dessa forma. Nós sabemos que o 8%, nós não podemos fazer 8% vezes um valor. Nós temos que colocar ou na forma de fração, de razão, ou colocar na forma decimal. Um dos dois. Então, 8%, ou você coloca 8 por 100 ou 0,08. Prontinho. Então, essa é a equação que representa o salário desse vendedor. A parte fixa e a parte variável, né, que depende do quanto ele vende. 0,08 vezes o valor que ele conseguiu vender. Aí diz que em um determinado mês ele vendeu 12.000. Então, nesse mês aqui, ó, o V é igual a 12.000. É o valor vendido, né? Então, ele recebeu de salário bruto nesse mês, vamos ver. Se V é igual a 12.000, então S vai ser igual a 670 mais 0,08, que representa os 8%, vezes 12.000. Zero vírgula zero oito vezes 12.000 dá igual a 960, ou seja, 8% do valor que ele vendeu, 8% de 12.000 dá 960. Então, o seu salário aí nesse mês em questão foi 1.630. Marcamos então aqui, ó, letra A, ó, R$ 1.630. Na próxima questão de hoje, diz o seguinte: o gerente de uma loja, para aumentar as vendas, resolveu dar um desconto de 15% em todos os produtos. Após um período, os preços deveriam voltar para o valor original, mas ao alterar os preços, o gerente aumentou o valor da etiqueta em 15%. Qual foi o erro do gerente? E qual deveria ter sido a porcentagem de aumento? Então, veja só. Nós vamos supor, né, que os preços dos produtos inicialmente custavam X. Inicialmente custavam X. Se ele deu um desconto de 15%, né, significa então que ao invés de estar custando 100, X está custando 100%, né, e ao invés de ser pago 100% de X, seria pago então 100% menos 15%, que dá 85%. Então, até essa instância, os produtos estariam custando então 0,85 vezes X. Em cima desse valor, depois, né, ele foi aumentar 15%. Então, ao invés de pagar 100% desse valor aqui, 100% desse valor, que é o que estava atualmente, certo? Essa é a primeira instância, a segunda instância. Ao invés de pagar esse valor, que é o que estava atualmente, 100% desse valor, será pago 100% mais 15% desse valor, porque ele fez um aumento. 100% mais 15%, 115%. Seria então, voltando a vírgula, colocando duas casas decimais, eu voltou na vírgula, duas casas, seria 1,15
vezes o atual valor que nós aqui representamos por 0,85 vezes x. Perceba agora que 1,15 vezes 0,85 dá 0,9775 vezes x. Então, veja só, o preço não voltou a ser 100% do que era, não voltou a ser x, né? Ele deu um desconto, ele errou achando que se ele desse um desconto de 15%, depois um aumento de 15%, o preço x voltaria a ser o que era, e não voltou. Um aumento de 15%, um desconto de 15%, depois um aumento de 15%, veja só, multiplicando aqui por 100, dá 97,75% de x. Então, não voltou a 100%. Os produtos estão mais baratos do que o preço que era. Então, qual foi o erro do gerente? Achar que dar um desconto de 15% depois de um aumento de 15%, os preços voltariam a ser o que era. E por que que não volta? Porque, veja só, vamos supor que um produto custasse R$ 120 inicialmente. Só para vocês terem uma noção melhor. Se você fizer 85% desse valor, ou seja, o desconto de 15%. Se você tiver um desconto de 15%, esse produto agora vai estar custando R$ 102. Se você em seguida for dar um aumento de 15%, o aumento de 15% é calculado em cima desse valor. Tipo, ele está custando atualmente R$ 102 agora. E você vai dar um aumento de 15%, que nós vimos aqui que é 1,15. Então, você vai fazer 1,15 vezes 102, que dá 117,30. Então, veja, um desconto de 15% e aumento de 15%, o produto não voltou a ser 120, porque veja só, o desconto, que foi a primeira porcentagem, é calculado em cima do produto que está agora com preço de 120. O aumento é calculado no atual preço, que é de 102, não 120. Então, esse foi o erro do gerente. Ele deveria ter feito o seguinte: ter dado um desconto aqui, né? Aliás, um aumento aqui que fosse suficiente para que, ao invés de ficar 97,75% de x, voltasse a ser 100%. Antes de eu concluir a questão, uma outra maneira de fazer esse cálculo seria através de descontos ou aumentos sucessivos. Descontos ou aumentos sucessivos. Quando você deseja, eu preciso fazer 15% de 20% de um determinado valor, ou 10% de 20% de tal valor, né? Operações sucessivas. Então, veja só, nós podemos fazer o seguinte: o desconto e o aumento é com relação a x. Então, perceba que eu posso começar, o primeiro é um desconto. Então, fica 1 menos 0,15, trabalhando na forma decimal, certo? Vezes o próximo é um aumento. Então, fica 1 mais, já que é um aumento. 15%, 0,15. Vezes quem? O preço, o valor em questão. Como a questão não deu o valor, a gente considera que é x ou que esse valor é representado por alguma letra. Então, veja, 1 menos 0,15 é 0,85 e 1 mais 0,15 é 1,15 vezes x. E esse vezes esse dá 0,9775 vezes x. Então, é um cálculo bem mais rápido do que esse. E você consegue ver o quê? Que um desconto de 15% em sequência, né, de um aumento de 15%, não volta a ser o valor que era, que é x. Volta a ser, no caso, o resultado final, depois desse desconto e desse aumento sucessivo, dá 97,75% de x.
O que o gerente deveria ter feito era dar um aumento aqui maior, aqui, ó. Ao invés de ser 15%, ele dá um aumento maior de forma a voltar a ser 100%. Para que essa multiplicação aqui, ó, essa multiplicação teria que ser igual a 1. 1 vezes x, aí daria x, ou seja, daria igual ao preço do produto inicial. Para que essa multiplicação aqui desse igual a 1, desse x, o aumento deveria ser igual a... Olha, eu calculei aqui para vocês. Um aumento deveria ser pelo menos uma taxa, né, uma porcentagem de aumento de 17,65. Esse valor aqui no lugar desse 0,15 faria essa multiplicação, aqui dá igual a 1, ou seja, 100% de x, exatamente igual ao valor original do produto. Então, temos aqui, pessoal, a resposta por escrito, certo? Aí disponível para vocês. A próxima questão diz o seguinte: observe na tabela a seguir a comparação dos valores das vendas de uma empresa referentes aos trimestres dos anos 2019 e 2020. Qual foi o trimestre com maior crescimento percentual entre 2019 e 2020? Então, temos aqui os 4 trimestres, temos aqui os valores. Então, veja só, pessoal. Primeiro, analise onde há crescimento. Primeiro, analise onde houve crescimento. Esse é o primeiro passo. Então, veja só. No primeiro trimestre de 2019 para 2020, ó, 45.400, 42.800. Não houve crescimento. Houve, vamos dizer, decrescimento, né? Houve perda. Então, nem precisamos fazer cálculo com o primeiro trimestre. O segundo trimestre, ó, de 23.200 para 37.200, houve sim crescimento. Aí eu vou calcular, a gente calcula aqui de quanto foi esse crescimento. Como fazer? É simplesmente fazer 37.200 menos 23.200. Simplesmente isso. Aí você calcula de quantos reais foi esse crescimento, certo? Então, o crescimento de 14 mil reais. Daqui, julho e setembro, de 37.700 para 28.900, também não houve crescimento, houve decrescimento. Né? E aqui, de outubro e dezembro, de 44.900 para 49.400, houve sim crescimento. Aí você calcula aí através da diferença. É só fazer 49.400 menos 44.900. Nós temos aí, então, um crescimento nas vendas de 4.500 reais. De cara você dizia, então o maior crescimento percentual é esse aqui. Não, veja só. Nós calculamos o crescimento absoluto em reais. Ele quer que a gente encontre o percentual, quem é o maior percentual. Então a gente tem que calcular vou colocar assim, a porcentagem de crescimento. Nesse daqui e nesse daqui, depois ver quem é o maior. Nós sabemos que uma porcentagem se calcula a parte sobre o todo e depois, né, vezes 100 para ter o valor em porcentagem. Então, veja só, de abril para junho, esse era o valor original, né, em 2019. Então, esse é o todo. E esta aqui é a parte que nos interessa, que é a parte relacionada ao crescimento. Então, fazemos a parte dividido pelo todo vezes 100, ok? Então, vamos lá aqui, vai ficar 14.000 sobre 23.200 vezes 100. Veja só que dá para cortar os zeros aqui, dividindo aqui o restante, né? Tem 14.000 dividido por 232. A gente vai dar aproximadamente 60,34%. Agora vamos ver aí no outro trimestre.
No outro trimestre, vamos lá, calcular aí a porcentagem de crescimento. Essa é a parte que nos interessa. O todo é esse daqui, que era o valor de antes do crescimento, né? Aí, vezes 100, para ter o valor em porcentagem. Dá para cortar dois zeros, você divide 4.500 por 449, que dá 10,02%. Então, veja só, esse trimestre teve um crescimento de 60% e esse trimestre um crescimento de 10%. Então, em termos de percentual, o trimestre que teve o maior crescimento foi de abril até junho, né? Abril, maio e junho. A letra B pergunta, considerando-se o ano todo, houve crescimento ou decrescimento percentual entre os 2 anos? Se é considerando o ano todo, então a gente vai ter que fazer o total aqui, ó. Total, certo? Soma tudo. E vai somar tudo. E o total também em 2020. Que aí a gente depois analisa se houve crescimento, decrescimento e faz o cálculo da porcentagem. Então temos aqui, ó, o total, o valor total em 2019, o valor total das vendas, aqui 146.200, somando esses quatro valores, e o valor total das vendas em 2020, somando esses quatro valores. Para termos aqui o crescimento, veja que houve crescimento, certo? Teve crescimento, por quê? Porque houve um aumento aí desse valor para esse valor. Então, você calcula, subtrai um valor do outro que você encontra em reais de quanto foi o crescimento. Então, o crescimento total, né, de 2019 para 2020 foi de R$ 12.100. Deseja-se calcular a porcentagem referente a esse valor, né? Quantos por cento representa esse valor, né? Qual o percentual de crescimento representa esse valor? Então, é só você fazer a porcentagem. Porcentagem de crescimento total. A parte que nos interessa é o valor referente ao crescimento, que é R$ 12.100. Dividido pelo valor total que era inicialmente, antes do crescimento, que seria, no caso, o valor de 2019, 146.200. Aí, vezes 100, já que nós desejamos o valor em porcentagem. Dá para cortar dois zeros aqui para simplificar. Você divide 12.100 por 1.462, que vai dar aí aproximadamente 8,28%. Então, essa, né, é o crescimento percentual, considerando o valor total aí das vendas. Na próxima questão, nós temos o seguinte: uma organização não governamental acolhe e alimenta gados em situação de rua e abandono. Aliás, gatos, né? João arrecadou junto às empresas preocupadas com o bem-estar dos animais dinheiro suficiente para comprar ração que alimente os 40 gatos acolhidos por 90 dias. A ração seria usada a partir do dia 1º de abril. Nesse dia, porém, 10 outros gatos foram acolhidos e alimentados diariamente com a mesma porção que os demais gatos já acolhidos. A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente para alimentar todos os gatos até o dia. Enfim, nós podemos utilizar a proporção nesse problema. Então, seu primeiro passo é identificar as grandezas, que são, vamos ver aqui, a quantidade de gatos. Ignorem o galo que está cantando a uma hora dessas. E a quantidade de dias que vai durar, né, essa quantidade de ração que foi comprada. Então, veja só.
Para a ração que foi comprada, dá para alimentar. Agora, o segundo passo, vamos anotar os valores, vamos anotar, né? A ração comprada, certo? A ração que foi comprada é suficiente para alimentar 40 gatos durante 90 dias. Aí a questão diz que mais 10 gatos foram acolhidos, mas não foi comprado mais ração, né? Continua a mesma quantidade que foi comprada inicialmente. Então, para alimentar 40 gatos, a ração comprada dura 90 dias. Entretanto, mais 10 gatos foram acolhidos. Então, ao invés de 40, agora são 50. Então, para alimentar esses 50 gatos, quantos dias vai durar essa ração que foi comprada? Pronto, foram anotadas as grandezas, anotados os valores. O terceiro passo é identificar a relação entre as grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, veja só. Observe o seguinte, que raciocinando aqui, ó, quanto é a mesma quantidade de ração. Então, perceba que quanto mais gatos forem acolhidos, quantos mais gatos houver aí, menos dias vai durar a quantidade de comida. E vice-versa. Se você comprar muita comida, tiver muita comida e poucos gatos, né, poucos gatos, aí a comida vai durar mais dias. Então, se um aumenta e outro diminui, quer dizer que as duas se relacionam de forma inversa, inversamente proporcionais. Então, já que são inversamente proporcionais, a maneira de se proceder com os cálculos é multiplicando, né? Este com este, igual a este com este, multiplicando. Então, aqui vamos ficar, né? 40 vezes 90. Eu coloco os zeros, dois zeros, e 4 vezes 9 dá 36. E esse 50 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Dá para cortar um zero aqui. Aí, 360 dividido por 5 dá 72. Ou seja, 72 dias. Então, essa ração que foi comprada, ao invés de durar 90 dias, ela vai durar apenas 72 dias. Aí diz que a ração começou a ser utilizada a partir do dia 1º de abril, certo? Por quanto tempo vai durar? Até que data vai durar essa ração? Então, vamos ver. Temos abril, ó, o mês seguinte é maio, o mês seguinte é junho. O mês de abril tem 30 dias, o mês de maio tem 31 dias e o mês de junho 30 dias também. Começando a partir do dia 1º de abril, ó, são 72 dias. Então, beleza, vai dar para alimentar os 30 dias de abril, ok. Vai dar para alimentar os gatos também durante todo o mês de maio. Aí 30 mais 31 já dá 61 dias. Para completar os 72, faça aí mentalmente 72 menos 61, vai dar 11 dias. Então, vai dar para alimentar todo mês de abril, os gatos, né? Todo mês de abril, todo mês de maio e mais 11 dias do mês de junho. Ou seja, a data que vai acabar a ração, né? É dia 11. Tipo, vai dar para alimentar só até o dia 11. Então, a gente marca aqui, ó, a letra B. Então, a ração comprada, né, com a arrecadação de João, seria suficiente para alimentar todos os gatos até o dia 11 de junho, né, do mesmo ano, no caso. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, certo? E até a próxima aula.